De que igreja você é? Há 2000 anos, quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho do Senhor pelo mundo inteiro, não existia uma variedade de igrejas, entre aspas, denominações, seitas, todas com suas doutrinas e métodos para ganhar discípulos. De fato, Jesus e os seus apóstolos ensinaram a ver uma só igreja, a qual é o corpo de Jesus, ele mesmo sendo o cabeça. Veja os versículos de Mateus 16, 18, Efésios 1, 22 e 23, 4, verso 4 e 5, 22 a 23. Portanto, quando pessoas se convertiam, ninguém lhes perguntava: de qual igreja você é? Muitos hoje dizem estar procurando a igreja certa. Para alguns, isto quer dizer simplesmente um lugar onde possam se sentir bem ou confortáveis, apaziguando suas consciências com atos externos de adoração a Deus. Porém, para os mais honestos, essa procura é uma busca verdadeira para fazer parte da nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9 e 10. Com o intuito honesto de descobrir a igreja edificada por Cristo, vamos viajar 2000 anos atrás para a cidade de Antioquia, da Síria, onde estava chegando pela primeira vez a pregação do Evangelho de Jesus. Ao lermos esse relato do Espírito de Deus sobre a conversão das pessoas dessa cidade, prestemos bem atenção ao que aconteceu e façamos a pergunta: de qual igreja eram essas pessoas? O que aconteceu em Antioquia? Atos 11, 19 a 20. Depois que Estevão foi morto em Jerusalém por pregar o Evangelho, conforme o relato de Atos 7, 51, até o capítulo 8, versículo 4, os cristãos que ali moravam se espalharam pelas regiões ao redor, levando a palavra do Senhor para lugares onde ainda não havia sido pregada. No início, esses discípulos pregavam somente aos judeus. Porém, alguns que eram naturais de lugares entre os gentios, gregos, logo começaram também a pregar aos não-judeus. O que exatamente esses discípulos pregavam? O versículo 19 diz: eles se espalharam anunciando a palavra. E o versículo 20 nos ensina que estavam anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Esse fato é simples e importante demais para o ignorarmos. Os que saíram de Jerusalém pregavam somente a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus. Mostrando esse mesmo padrão em seu ensinamento, o apóstolo Paulo disse: decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. E qual o resultado da pregação da palavra do Senhor? Versículos 21 a 24 do mesmo capítulo de Atos 11. A Bíblia nos afirma que ouvir a palavra é suficiente para produzir fé em pessoas, a fim de salvá-las. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 1, 16 e 10, 17. Pessoas que verdadeiramente querem servir a Deus junto ao povo dele não precisam ouvir de milagres ou promessas de bênçãos materiais. Porém, responderão com fé à simples pregação da palavra de Cristo. Vejamos o que aconteceu em Antioquia
quando as pessoas responderam com fé. Conversão ao Senhor. Quando as pessoas honestas de Antioquia ouviram o Evangelho, crendo, se converteram ao Senhor. É o que diz Atos 11, 21. Pregar o Evangelho de Jesus resulta na conversão de pessoas a Ele, o Senhor. Ninguém na Bíblia jamais foi convertido à igreja. Porém, muitos hoje são. Basta ouvir uma conversa entre dois crentes e logo alguém dirá algo assim: você sabia que fulano de tal saiu da igreja? Ou, graças a Deus que depois de tanto tempo desviado, eu voltei para a igreja. Expressões assim mostram pessoas convertidas à igreja e não ao Senhor. O problema é que muitos se chamam evangelistas. Muitos destes saem pelas ruas anunciando muitas coisas. A igreja, o pastor, a teologia, promessas de curas ou de bênçãos materiais, expulsão de demônios e assim vai. Mas pouca gente parece ter interesse pela pregação da palavra. O resultado disso é pessoas convertidas a essas coisas e não ao Senhor. Para fazer parte da igreja que pertence ao Senhor, é necessário ouvir o Evangelho, a palavra que fala do Senhor, para que sejamos convertidos a Ele. Boas notícias correm rapidamente e logo a igreja em Jerusalém ficou sabendo da conversão das pessoas em Antioquia. A linguagem que descreve a igreja em Jerusalém deve chamar nossa cuidadosa atenção. Por exemplo, ela tem ouvidos. Também, ao mesmo tempo, ela é singular. A igreja. E não as igrejas. Era o único corpo de Cristo. O que aprendemos com isso? A palavra igreja, na Bíblia, não descreve um prédio ou uma organização, denominação, e sim pessoas. A igreja em Jerusalém. Essa igreja simplesmente eram pessoas convertidas ao Senhor, que ouviram da conversão de outros e mandaram ajuda na pessoa de Barnabé, como diz Atos 11, 22. Quando Barnabé chegou em Antioquia, ele ficou alegre ao ver a graça de Deus entre esses novos convertidos. Como é possível ver a graça de Deus? O apóstolo Paulo escreveu: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. O que Barnabé viu em Antioquia eram pessoas que manifestavam vidas transformadas pela graça de Deus. Sua resposta era de exortar a todos, a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. A diferença de permanecer no Senhor e permanecer na igreja. Muitos têm orgulho de dizer que permanecerão sempre firmes na igreja. Vamos lembrar, porém, que a igreja é pessoas. E pessoas, mesmo boas, podem errar. Seria tolice permanecer firme em pessoas se estas não estão firmes no Senhor. Porém, quem permanece firme no Senhor não cairá, mesmo se toda a igreja e os pastores caírem, pois seguirá aquele que é o verdadeiro bom pastor. Apresentado em São João 10, 27 a 28. Por causa da pregação do Evangelho, por Barnabé e outros em Antioquia, muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11, 24. De fato, o resultado de pessoas ouvindo o Evangelho do Senhor, se convertendo ao Senhor e permanecendo no Senhor, sempre será
pessoas unidas ao Senhor. Este é o ponto da conversão. Deus nos oferece paz e reconciliação em Cristo, para que possamos ser unidos a Ele para a eternidade. Infelizmente, o padrão que vemos no mundo religioso hoje é bem diferente do que vimos em Antioquia. Hoje, pessoas pregam a igreja, se convertem à igreja, permanecem na igreja e se unem à igreja. Porém, o foco de Barnabé e dos outros discípulos que espalhavam a palavra nunca era a igreja, e sim era sempre o Senhor da igreja. O foco era sempre o Senhor. E o que acontece quando pessoas respondem à pregação do Senhor? Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Atos 11, 26. Ninguém pregou à igreja, mas mesmo assim o resultado da pregação foi uma igreja em Antioquia que estava ativamente ensinando a outros. Permanece, portanto, a nossa pergunta: de qual igreja eram estas pessoas? Era católica, batista, presbiteriana, adventista, mórmon? Não! Para ser uma dessas igrejas, teria sido necessário pregar e converter todas à doutrina de uma delas. Era uma afiliada da igreja de Jerusalém? Também não! Ninguém pregou a igreja de Jerusalém, embora todos tivessem saído de lá. A doutrina não era de Jerusalém, e sim do Senhor. Então, qual igreja era? Basta dizer que era a igreja do Senhor, pois pertence a Ele. E como foram chamados os membros dessa igreja? Católicos? Batistas? Adventistas? Presbiterianos? Mórmons? Também não. Em Antioquia, todos foram chamados cristãos. Atos 11, 26. Sendo pessoas que ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo, se converteram ao Senhor Jesus Cristo, permaneceram no Senhor Jesus Cristo e se uniram ao Senhor Jesus Cristo. Faz perfeito sentido eles terem sido chamados pelo título dele, cristãos. Estes não conheceram nenhuma doutrina humana para que fossem chamados por nomes e métodos humanos. Eles seguiram e serviram a Cristo. O problema não se resolve em ter uma igreja igual a de Antioquia, mas em ser uma igual. Afirmamos que isto não é somente possível, mas é essencial, pois sendo qualquer outra coisa, traz a condenação de Deus. Leia 2 São João 9 até 11. Como conseguiremos isso? A resposta é simples. Faremos da mesma forma que os cristãos no primeiro século o fizeram. Deixemos de procurar igrejas e filiações com denominações e doutrinas humanas, procurando em vez disso o Senhor através da palavra dele. Ao ouvir o simples evangelho, pessoas honestas se converterão, permanecerão firmes e se unirão ao Senhor. Quando se reunirem em um só lugar para adorar o Senhor juntas, mesmo se forem só 2 ou 3 pessoas, já serão uma igreja, conforme Mateus 18, 20. Qual igreja serão? A igreja edificada pelo Senhor, Ele mesmo sendo a cabeça. Então, meu irmão, de qual igreja você é? De que igreja você